Olá, salve, salve! Muito bom dia, meus queridos ouvintes. Estamos aqui para mais uma edição da nossa revista radiofônica matinal. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa terça, 12 de março de 2019. Sejam bem-vindos. À espera de justiça, policial militar reformado e ex-PM são presos sob suspeita de terem participado do assassinato da vereadora Marielle Franco. Modus operandi. Tem método. Bolsonaro critica a imprensa a cada 3 dias. Ontem, a OAB e entidades que representam jornalistas manifestaram repúdio ao ataque do presidente contra a repórter do Estadão. Todo craque é imortal. Gerações se unem em homenagem a um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, Coutinho. Aspas, tenho certeza que um dia faremos tabelinha no céu, disse o ex-colega Pelé. Esses são alguns destaques do Morning, que está só começando, você aí do outro lado, indo para o trabalho, no trânsito das grandes cidades, começando o seu trabalho no home office, conferindo aqui a nossa programação. Muito bom tê-los conosco, viu? A gente segue até às 11h30 por aqui, falando um pouquinho de tudo. Vem com a gente. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar Piccoli. Temos uma hashtag para chamar de nossa. Sempre, diariamente. Vamos a ela. Porque estamos preocupados, Edgar. Vamos a ela. Preocupados com o presidente da República, Jair Bolsonaro, que está o quê? Tuitando demais. Tuitando muito. Ou é ele, ou é alguém que ele deixa tuitar. Essa pessoa deve estar com o quê? Com aquele problema de WhatsApp, de tanto escrever coisas ali, às vezes com algum erro de ortografia. Pode acontecer com todos nós no Twitter. Eu vi um levantamento que diz que ele errou 23% das vezes. Tem em todos 100% que ele tweetou, 23% era erro ortográfico. Mas um pouquinho, né, de cada um de nós, né, se identifica com isso. Identifica. Quem nunca, né, Edgar? Errou no Twitter, é por isso que a gente pede a Acontece, edição. acontece. Mas o que a gente gostaria... Sentindo maldade aí. Você tá sentindo? Não sentindo sente, um tom de presidente, porque a ironia. gente nem acha que é você que tá tweetando às vezes. Então, tudo bem, você pode botar a culpa em alguém a qualquer momento, vai ser bem tranquilo. Mas a parte aqui das brincadeiras tem coisas Vamos sérias para serem resolvidas, Edgar, porque afinal é a presidência, tem aí a Previdência, que poderia Pois é. aqui passar, né, para todo mundo, não interessa se você é a favor ou contra o governo. Uma hora isso aí vai ter que acontecer, a gente já sabe disso, que aconteça da melhor forma. Tem coisa aí que esse governo tem que resolver. Sim. E você vai poder exercitar o seu poder de tuitar como um presidente hoje, Edgar. A hashtag é tuitando como presidente. Você pode levar na brincadeira? Claro que sim. Você pode usar um meme, um gif? Pode também. Mas você também pode levar isso a sério. Como você gostaria que fossem boa. esses tweets? Que mensagens essa presidência poderia estar passando pra gente aí, Isso aí. através desta rede social? Isso aí. Participe com a hashtag tuitando como presidente. Pode estar influenciado por um Joselito ou por um grande estadista, esse teu post aí. Vai, Pode participe. ter quotes, né? Isso aí. De pessoas que a gente nunca sabe se são elas mesmas que disseram aquilo. Isso, hashtag tuitando como presidente. E aqui pelo WhatsApp, você interage com a gente também, mandando mensagens em vídeo. 11 931 7009 é o nosso número. Queremos saber também de você. E aí, que conselho você daria para o presidente da República no que diz respeito ao uso das redes sociais, hein? Divida com a gente a sua opinião. 11 931 7009. Você pode nos acompanhar em imagens, baixando o aplicativo da Jovem Pan, é o vermelhinho da Jovem Pan. Também transmitimos pelo nosso portal jp.com.br e também no nosso live streaming em youtube.com/morningshowjp. Também estamos nas mídias sociais. Vai lá, temos um perfil no Instagram, também no Facebook. Passe na nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica bem contente e feliz da vida, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Pan, porque o Morning Show está apenas começando. Vamos direto para o Rio de Janeiro, nesse comecinho de Morning Show, para falar com o nosso repórter, o grande Rodrigo Viga. Bom, vamos lá. Como eu falei aqui nas manchetes, a polícia prendeu, nessa madrugada, 2 suspeitos pelo assassinato da vereadora carioca Marielle Franco,
cuja morte completa um ano agora, na próxima quinta-feira, dia 14. Vamos lá, Rodrigo Viga, o que mais você pode nos dizer a respeito dessas duas pessoas que foram presas nesta manhã de terça-feira? Bom dia, meu camarada. Tudo bem, Edgar? Edgar presente, né? Estamos sem o áudio do Viga, hein? Alô, Edgar. Agora sim, tô te ouvindo. Pode seguir, Viga. Dá pra dizer que é Edgar presente, é isso? Isso aí, meu camarada. Meu caro Edgar, ouvintes internautas da Jovem Pan, hoje com um pouco menos de brincadeira, porque o assunto é sério, né? Afinal de contas, prenderam um PM reformado, um policial militar reformado. Eu tô aqui só para contextualizar, para quem está nos acompanhando por redes sociais e pela internet, em frente ao Ministério Público do Rio de Janeiro, que participou dessa operação, que resultou na prisão de um PM reformado, o sargento Rony Lessa, e um ex-policial militar, que foi preso também nesta operação Lume. Você já esteve no buraco do Lume aqui no Rio de Janeiro, Edgar? Nunca fui, ou se estive, não sabia que era o buraco do Lume. Exatamente. A operação se chama Lume porque a Marielle fazia muitos dos seus encontros, do seu ativismo aí social, num lugar conhecido como Buraco do Lume. E é um lugar frequentado, boêmio, aqui da região central do Rio de Janeiro. A Operação Lume prendeu o Rony Lessa, e não foi em qualquer endereço, já eu conto, e prendeu também, já na zona norte do Rio de Janeiro, na periferia aqui da capital, um outro envolvido no crime, segundo as investigações da polícia e do MP. Trata-se de Elcio Queiroz. Alguém vai perguntar, é o Queiroz? Não, não é o Queiroz, famoso Queiroz, que tem ligação com o Flávio Bolsonaro. É um outro Queiroz que está ferrado de maneira atroz também, viu, meu caro Edgar, ouvintes e internautas da Jovem Pan. Agora eu vou só contar um pouquinho da história dos dois, porque o Lessa foi preso num condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Aí você fica perguntando, um sargento morando num condomínio de luxo, e pasmem, é o mesmo condomínio onde morava até o ano passado, sabe quem, meu caro Edgar? Diga lá. O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, aquele do qual falamos várias vezes, e inclusive ao vivo de lá, nas nossas intervenções. Ali uma casa não custa menos do que 4, 5 milhões de reais. E o sargento da PM reformado estava ali vivendo de forma nababesca. Mas aí tem uma explicação, viu, Edgar? É que ele, que trabalhou no Exército, trabalhou também na Polícia Civil, durante a sua passagem pela Polícia Militar, resolveu fazer um bico para a contravenção, para a máfia dos caça-níqueis aqui do Rio de Janeiro. E trabalhou para aquele que é considerado um dos maiores contraventores nesse ramo aí do jogo do bicho, da máfia de caça-níqueis do Rio de Janeiro, que é Rogério Andrade. Os mais antigos devem lembrar, você deve lembrar também, diga não que você seja antigo, de Castor de Andrade, né? Que Perfeito. foi uma espécie de bicheiro simbólico, emblemático aqui do Rio de Janeiro, um mecenas do Botafogo. O preso, esse Elcio Queiroz, ele foi detido em 2011, numa operação da Polícia Federal que investigava justamente a ligação promíscua, escusa, né, ilegal, entre traficantes e bandidos do Rio de Janeiro. Portanto, são fichas sujas que foram presos nesta terça-feira e, ao que parece, tem envolvimento direto no crime. No caso aí do Lessa, que foi preso no condomínio de luxo, lá onde morava o Bolsonaro, ele teria sido o executor, o atirador, enquanto que o Elcio, o Queiroz, teria sido o motorista do veículo utilizado naquela noite de 14 de março de 2018, tá ligado? Ô Viga, eu acho importante falar, eu não sei, eles estavam juntos, inclusive, o Rony Lessa e o Elcio Vieira de Queiroz, que você mencionou aí, numa tentativa, o que ficou parecendo ali, uma tentativa de roubo também, onde houve troca de tiros, onde eles foram abordados por uma motocicleta, quer dizer, aí fica também a dúvida, se isso não era já a premeditação de uma queima de um possível arquivo, ou se era realmente um assalto ali, pelo qual os dois passaram, inclusive com o motorista da moto, baleado e que fugiu do local depois de ser baleado por eles. Tem um histórico envolvendo esses dois, já, meu caro Edgar, que a gente não sabe se foi uma espécie de teste, né, vamos dizer assim, né, de preparação, de uma ação de treino para a execução que seria realizada de Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, em 14 de março do ano passado. Agora, as principais perguntas ainda continuam, porque prisões já aconteceram nos últimos tempos, né, Edgar? Mandados de busca e apreensão também já foram cumpridos aqui no Rio de Janeiro. Ainda tem mais de 20 em curso nesta terça-feira. O importante, acima de tudo, além de prender os executores, e esses parecem ser partícipes, né, desse crime bárbaro,
que aconteceu envolvendo a Marielle Franco no exercício do seu mandato como vereadora do Rio de Janeiro, mas as perguntas que ficam ou são, melhor dizendo, para não assassinar o português, por que mataram Marielle e quem mandou matar Marielle, ou Sim. quais foram as pessoas que mandaram matar Marielle Franco. Talvez eles, embora estejam em silêncio desde que foram presos hoje pela manhã, possam ajudar, possam contribuir no esclarecimento desse caso, que já teve várias vertentes, vários caminhos, várias versões, mas a que continua de pé, que pode cair a qualquer momento, é aquela de que ela estava incomodando os interesses, os negócios de milicianos e contraventores na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Edgar. Valeu, Viga. Obrigado pelas informações. Um abraço, bom trabalho. E qualquer novidade, só chamar a gente, hein? Valeu, meu garoto. 11 horas daqui a pouco, o governador chamou para si essa responsabilidade e junto com a cúpula da Polícia Civil do Rio de Janeiro e da Polícia Militar também, vai apresentar detalhes dessa prisão que pode ser... Eu conversei com o secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é o chefe da Polícia Civil, e ele me disse que os dois participaram efetivamente do crime e que estão muito perto da solução do caso. Agora, sem a resposta dessas duas perguntas, por que mataram e quem mandou matar, Sim. o crime fica incompleto. Fica incompleto. A solução do crime fica incompleta. Valeu, Viga. Um abração, querido. Obrigado, hein? Valeu. Eu acho que além dessas duas perguntas, a gente tem que fazer outras perguntas. Quem tá atravancando esse processo há quase um ano? Por que as câmeras foram desligadas em trechos que mostravam o carro da Marielle acontecendo? Até onde vai essa rede tão grande? E por que há uma promiscuidade tão grande entre as milícias e o poder público? Tem uma investigação em curso, Fefito, sobre isso. Me foge o nome agora, se alguém lembrar aí, mas é uma investigação que exatamente trata disso, de pessoas de dentro da corporação, passando informações das operações para que o foco dessas investigações se evadissem ou Sim. dissimulassem. Porque o que a gente precisa saber é até onde vai essa rede. Até o quão extensa é essa rede de sabotagem de uma investigação e de outras investigações. E, aliás, a gente tem que entender que esse é o tempo de um governo se posicionar claramente, expressamente sobre as milícias. Porque não são poucos os indícios, assim, de... Não tô falando de ligações quanto a crime, mas, assim, é muito tangente, assim, tá? Muito próximo à milícia de figuras desse governo. E não tô falando só do governo federal, não. Tô falando de governo estadual, tô falando de governo municipal do Rio de Janeiro. A promiscuidade entre milícia e o poder público no Brasil tá cada vez maior. Tanto que um desses policiais, inclusive, tem foto dele. Um desses policiais que foi preso, tem foto dele abraçado ao presidente da República. Então, o quanto de acesso tem essas milícias a qualquer tipo de governo, seja municipal, estadual ou federal? Há que se ter cuidado, né? Sim, porque, muito. enfim, as pessoas podem fazer foto, tudo, mas o que eu acho que aí talvez cause uma perplexidade maior é o fato dessas figuras serem recorrentemente elogiadas e homenageadas dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro por Flávio Bolsonaro, só para citar um deles aí. Inclusive, um dos milicianos está foragido, o Marcelo Nóbrega, se eu não estou enganado, cuja mãe e esposa são funcionárias do gabinete do Flávio Bolsonaro. Quer dizer, são laços que insistem em estar no mínimo próximos. Sim, é tudo muito perto, assim. A gente tem mesmo que esclarecer e esse governo precisa via público se posicionar quanto às milícias. Não dá pra passar a mão na cabeça só porque são policiais reformados ou não. Vamos lá, entidades que representam jornalistas e a OAB criticaram o ataque de Jair Bolsonaro a uma repórter do jornal Estado de São Paulo. Vini, vamos lá. Ontem eu toquei nesse assunto com o Zé Maria Trindade, a gente falou aqui na entrada do Zé Maria, como isso repercutiu lá em Brasília. E desde domingo essa história vem como um fato avassalador aí, né? Só ganhou maiores proporções, estava em todos os noticiários da televisão, toda a mídia impressa cobrindo, principalmente também nas mídias digitais, cuja agilidade de propagação de informação é muito grande. E vamos recontar isso agora na cronologia dos fatos, em detalhes, como é que a gente pode esclarecer o nosso ouvinte, o nosso espectador desse último imbróglio, para dizer o mínimo, do presidente em uma menção que faz referência à imprensa. E ganhou essa propagação, como você bem disse, Edgar, muito pelo compartilhamento, né, da postagem aí do presidente Jair Bolsonaro. Porque se a gente for pegar a origem de onde veio
essa difamação, de onde veio essa calúnia contra a jornalista Constança Rezende, nem merecia tanta atenção, porque vem lá do esgoto, né, da internet. Mas como foi compartilhado pelo Bolsonaro, a gente merece sim dar um pouco mais de atenção à notícia que foi publicada pelo site Terça Livre, administrado pelo Alan dos Santos, que manchetou o seguinte no último domingo, Edgar. Texto da autoria de Fernanda Salles. Manchete: jornalista do Estadão, a intenção é arruinar Flávio Bolsonaro e o governo. Então isso vinha como um título da matéria do Terça Livre, se referindo então a uma gravação da jornalista Constança Rezende do Estadão, de uma gravação, Edgar, que ela falava sobre investigações sobre as movimentações financeiras suspeitas aí de Fabrício Queiroz, ex-motorista do senador Flávio Bolsonaro. Onde foi publicada essa declaração deste áudio, que sim, é da Constança Rezende, mas foi manipulado, foi editado, né, foi aí também desviado, né, as falas dela, tudo que ela disse. Aonde que estava? Estava num site francês, o Mediapart, que ele tem como configuração assinantes, são cerca de 150 mil assinantes que podem hospedar, cada assinante pode hospedar um blog dentro deste site. E o blog de um jornalista francês, Edgar, um blog de um jornalista francês chamado Jali Sawad, né? Jali Sawad, que tem 5 inscritos, foi quem acabou aí publicando este áudio, né, como forma de denúncia, e fazendo ali uma análise, uma opinião, comparação, uma né? crítica, né? E acabou sendo depois republicado pelo Terça Livre. Deixa eu só corrigir o nome do jornalista francês aqui, que seria o Jawad Khalip. Jawad Khalip. E essa publicação vinda de uma conversa de uma outra pessoa, cujo sobrenome é McAllister. O que o Terça Livre tinha dito de maneira errada também é que a conversa tinha sido da Constança com o jornalista. Sim. Mas, na verdade, o Estadão também já se pronunciou, dizendo que, na verdade, essa conversa da Constança foi alguém que se apresentou como um suposto estudante que tinha a intenção ali de fazer uma matéria de comparação entre o Bolsonaro e o Donald Trump. Bom, vamos ouvir, Edgar, então, o áudio, porque o Alan dos Santos até fica pedindo aí, mostrem o áudio, compartilhem o áudio é verdadeiro? Sim, Alan, o áudio é verdadeiro. O que não é verdadeiro é aquilo que você atribui a Constança Rezende, até porque na própria tradução feita pelo Terça Livre, feita pela Fernanda Salles, não está essa aspas aí que vocês atribuíram a Constança Rezende de a intenção é arruinar Flávio Bolsonaro e o governo. E no jornalismo, aspas, você só coloca aquilo que a pessoa realmente falou. Você não manipula. Em sua literalidade. Você não edita aspas. Mas vamos abrir as aspas, então, para Constança Rezende. Only this case, I think my life is destroyed. I only do that, I think, third days doing only this case because this case can compromise, it can ruin Bolsonaro. Yes, I think my biggest concern is that will never happen something about this investigation. It's a big frustration for me. I'm sure. Because I think it's a impeachment case. Can I just ask? Pode cortar essa primeira parte aí, Edgar, porque a parte principal, você vê que eles colocam até uma trilha sonora de fundo, né, de suspense, para dar um ar de veracidade a tudo isso. O que a Constança diz, até porque também ela tem um inglês um pouco claudicante. Você vê que ela tem dificuldade ali para se expressar. O que também não é um problema e também não interfere no sentido da coisa. Então, o que a Constança diz, até nessa tradução que foi colocada pelo Terça Livre? Abre aspas. E nós estamos fazendo apenas isso
acho que minha vida está destruída, eu só faço isso. Ou seja, ela está falando aqui o quê? Da Da dedicação dela em investigar esse caso. E aí ela diz, esse caso que pode comprometer está arruinando o Bolsonaro. Então, Edgar, ela não fala que a intenção dela como jornalista e que o trabalho dela como jornalista é arruinar o Bolsonaro e arruinar o governo. Porque o caso Ela diz teria que o potencial caso tem potencial. Sim. Exatamente. Qualquer pessoa com boa índole, com honestidade, consegue compreender isso aqui. Eu acho que minha maior preocupação é que isso nunca aconteça novamente sobre essa investigação. É uma grande frustração para mim, porque eu acho que é um caso de impeachment. Então, novamente, ela falando aí sobre o que ela acha que pode ocorrer caso ela consiga reunir mais materiais para comprovar esse caso. E depois ela fala sobre os documentos do COAF, que ela já possui, porém não são públicos. E aí eles colocam até uma legenda ali, né? Deixa claro que são documentos ilegais. Vocês descobriram então como é que se faz jornalismo, né? Porque o jornalista, ele busca esse tipo de documento para torná-los Jornalismo públicos. investigativo é isso, uma investigação longe das fontes oficiais. Inclusive, muitas matérias relacionadas a Michel Temer, a Lula, a Dilma, foram descobertas dessa maneira. A Operação Lava Jato é E feita aí em cima disso ninguém também. via problema nisso, né, Edgar? Pois bem, a matéria, então, ela foi publicada aí pelo Terça Livre, mas tomou uma proporção muito maior, claro, quando o presidente Jair Bolsonaro acabou compartilhando este áudio. Vamos colocar aí o tweet, Murilão, por favor, do Bolsonaro, o outro, por favor. O outro tweet do Bolsonaro. Não, pode voltar. É o que tá colado do Mediapart embaixo. Bolsonaro né, diz o seguinte, Edgar. Constança Rezende, do estado de São Paulo, diz querer arruinar a vida de Flávio Bolsonaro e buscar o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Ela é filha de Chico Otávio, profissional do Globo. Querem derrubar o governo com chantagens, desinformações e vazamentos. Foram essas as palavras, então, do Jair Bolsonaro, que infelizmente acabou publicando uma informação falsa e ajudou no linchamento né, desta jornalista pelas redes sociais. Só uma curiosidade, o Chico Otávio, que é o pai dela, que ele está se referindo, ele é um dos maiores especialistas em milícia da imprensa brasileira, e foi ele que publicou hoje o furo sobre a prisão dos dois suspeitos da morte da Marielle. Exatamente. E aí, Edgar, o mais curioso de toda essa história é que o Mediapart, que foi, então, o site em que o jornalista francês acabou hospedando aí o áudio e o texto dele, crítico e depois republicado pelo Terça Livre, o próprio Mediapart se manifestou pelas redes sociais. Aí sim, você pode ir naquele tweet lá, Murilão, isso, se solidarizando com a jornalista Constança Rezende, vítima de ameaças, dizendo que as informações publicadas no Clube de Mediapart, que serviram de base para o tweet de Jair Bolsonaro, são falsas. O artigo é de responsabilidade do autor e o blog é independente da redação do jornal. E o Estadão também se defendeu, né, dizendo que realmente as informações eram falsas, dizendo sobre a originalidade ali da conversa da jornalista Constança Rezende, e também dizendo que ela não foi a jornalista que começou com as investigações sobre o COAF, sobre o Queiroz, também que foram colocadas de maneira falsa pelo Terça Livre, enfim. E agora descobrem também, Edgar, que a Fernanda Salles Andrade, que assina o texto aí no Terça Livre, ocupa cargo no gabinete do deputado estadual Bruno Engler, do PSL, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E aí sabe o que o Estadão fez? Jornalismo, né? Que é algo que o Terça Livre não sabe fazer. E aí foi entrevistar aí as duas partes, foi saber das duas partes. A Fernanda disse o seguinte, né? A assessora confirmou ter feito aí as publicações, mas negou ser autora dos textos. Ela diz o seguinte: o que fiz foi uma reprodução da denúncia feita pelo jornalista francês. E o jornalista, né, vamos dizer assim, Alan dos Santos, afirma que a Fernanda é uma jornalista independente e abertamente conservadora e que trabalha no site nos momentos em que não está trabalhando no gabinete do deputado Bruno Engler na Assembleia
de Minas. E ele termina dizendo que defende abertamente políticos de direita, nunca escondeu isso dos seus seguidores, e só que tem uma independência financeira, né? Ele diz, nossa independência é financeira, não recebemos dinheiro da Secom como o Estadão recebe. Foi uma sequência de tirada reta, né, da situação, né? Eu repliquei, eu não fui responsável, enfim. Vamos lá, em nota, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e também a Ordem dos Advogados do Brasil disseram que, aspas, quando um governante mobiliza parte significativa da população para agredir jornalistas e veículos, abala um dos pilares da democracia, a existência de uma imprensa livre e crítica, fecha aspas, a gente recorre, né, no óbvio, vem recorrendo em dizer o óbvio. Essa frase está aqui da OAB, da Ordem dos Advogados e da Associação de Jornalismo Investigativo, confirma o que eu estou dizendo. Vamos a Brasília falar com Zé Maria Trindade. A comunicação do Planalto, Trindade, via redes sociais já estava sendo questionada desde sempre, né? Enquanto era campanha, eu acho que ainda se tolerava. Agora, esperava-se uma postura, digamos, um pouco mais oficial, né? Dentro dessa mídia social do presidente da República, principalmente, e dos seus filhos. Mas, vamos lá, depois desse episódio, desse imbróglio todo, como é que a coisa ficou? Conta pra gente, Zé, como isso repercutiu aí em Brasília. Olha, foi muita repercussão, viu, Edgar? Muito bom dia a todos. Olha, Edgar, além da Ordem dos Advogados do Brasil e da ABRAGE, também a ABERT, que é a Associação das Emissoras de Rádio e Televisão, e a NJ, a Associação Nacional dos Jornais, saíram em defesa da imprensa, né? Dizem por aqui que o presidente Jair Bolsonaro está vendo moinhos de ventos como uma tropa inimiga. Está brigando, por exemplo, com políticos de maneira geral e com a imprensa de uma maneira generalizada. Não há uma união de imprensa no sentido de formar conteúdo. É como se pudesse imaginar, no final do dia, os diretores de todas as TVs, todas as rádios e jornais se reunissem para definir o que dá, o que vai publicar no dia seguinte. Isso não acontece e é exatamente contra esse tipo de pensamento que estas associações nacionais acabam provocando aí um grande debate nacional. Sobre as fake news aqui no Brasil, até onde vão, e também sobre as mídias sociais. Tudo isso, segundo avaliações aqui, acabam confirmando os veículos tradicionais. Isso porque na hora da checagem, na hora da confirmação da notícia, é exatamente a essas emissoras que todos se socorrem, né? São emissoras que estão aí, como aqui a Jovem Pan tem 70 anos, né? Prestando serviço, checando e tem um trabalho profissional. E atacando de maneira tão abstrata, assim, a imprensa como um todo, através de uma notinha assim, de um blog, acaba interferindo sim no processo democrático. É normal que um jornalista se apaixone pela notícia, né? E principalmente pela matéria que ele está fazendo. Ninguém escreve uma matéria ou apura uma matéria para ficar escondida, quer que ela tenha repercussão. O importante mesmo é se e como a matéria foi publicada, né? E o fato. Nenhum jornalista sobrevive com a matéria sem o Deus fato. É ali que está o verdadeiro sentido do trabalho jornalístico. Então fica muito claro que, de novo, né, o que há aí nesse processo todo aí, que o Vina falou muito bem, o que há de novo aí é, de novo, uma repetição do caso de publicação não apurada através da internet, só que desta vez pelo presidente da República. Exato. Foi montado no Palácio do Planalto um sistema especial, um aparato para fortalecer esse tipo de procedimento da presidência da República. E na quinta-feira vem mais, viu? O presidente vai fazer uma nova live. Tá. Todo fim de semana pode-se esperar que venha mais uma bomba aí, né, Zé? Pra gente trabalhar em cima durante a semana. É um corre-corre danado. O Caio, qual é a tua leitura sobre isso que aconteceu, o que vem acontecendo, no comportamento, digamos, público na mídia digital do presidente?
Eu acho que toda essa repercussão está muito ligada ao corporativismo da mídia, né? É muito natural que a grande imprensa ela sempre atue no sentido de proteger os seus, até aí nenhuma novidade. Cabe ao público sempre ter o discernimento de isolar esse viés como tantos outros. Eu queria só dar um passo para trás e falar desse assunto sob uma outra perspectiva, até para não obrigar o ouvinte a ter aquele mesmo discurso que ele já ouviu pela enésima vez em todos os veículos de comunicação. Para mim, o pano de fundo da discussão diz respeito à credibilidade da grande mídia. O ouvinte talvez ele se lembre daquela pesquisa que a gente trouxe aqui do MDA-CNT, que mediu a aprovação do presidente Bolsonaro em janeiro, que à época estava em 57%, só 28% de desaprovação. Nessa mesma pesquisa, né, foram destacadas as 4 instituições menos confiáveis perante a opinião pública. Entre elas estava a imprensa, com apenas 3,7% de aprovação. Recentemente, eu fui entrevistado pelo novo canal no YouTube do Spotnix, talvez seja o melhor site de mídia independente com viés liberal aqui no Brasil. E eles me fizeram a seguinte pergunta: quais os perigos que ameaçam um país que confia mais no que anônimos espalham pelas redes sociais do que numa capa de um jornal tradicional? Então, esse descrédito da mídia, que muita gente acha que é um fenômeno de agora, ligado às redes sociais, na verdade isso daí é mais antigo do que andar para trás. Você lembra daquela letra clássica do Raul Seixas no Cowboy Fora da Lei? Ele diz o seguinte: eu não preciso ler jornais, mentir sozinho, eu sou capaz. Eu li todas as transcrições e todas as notas de fact-checking do Estadão, da Agência Lupa, para chegar na conclusão de que a principal crítica se deu em relação ao título da matéria. E aqui não cabe discussão, é um fato. Realmente a frase não consta objetivamente dos áudios. Ponto final. Né? Portanto, ela deriva de uma interpretação subjetiva de quem escreveu a matéria. Talvez até o caso que o Zé Maria trouxe aí à baila, que é o jornalista que se apaixona pela própria notícia. Tem também o comentarista que se apaixona pela própria narrativa. Né? Isso pode acontecer. E, então, apoiada nesse fato, né, a grande imprensa carimbou a matéria, o tweet do presidente como fake news, como falso. Agora, vamos voltar para o começo do meu comentário, né? Como a imprensa, que se diz imparcial, vai esperar credibilidade se ela tem operado recentemente na lógica de 2 pesos e 2 medidas? Eu faço aqui uma autocrítica, já que, de certa forma, faço parte da imprensa também. Vamos lá. Folha de São Paulo, 18 de outubro de 2018. Empresários bancam campanha contra o PT pelo WhatsApp, com contratos de 12 milhões. Prática viola a lei por ser doação não declarada, inclusive citando o nome de empresários como Luciano Hang. Ora, esse processo foi arquivado por falta de provas, porque esses contratos sequer foram exibidos. Enquanto isso, a jornalista responsável, a Patrícia Campos Mello, ela foi celebrada, inclusive, pelo New York Times. Outro exemplo, o Globo, 17 de maio de 2018, Lauro Jardim assina isso. Dono da JBS grava Temer dando aval para a compra de silêncio de Cunha. Olha isso, é aquela frase tem que manter isso, né? Que claramente não condiz com a realidade dos fatos, mas sim com uma interpretação bem criativa deles. O Globo, mesmo jornal, 18 de maio, dia seguinte, Ricardo Noblat, Temer decidiu renunciar. Bom, o equívoco aqui foi tamanho que essa página, inclusive, está fora do ar. Qual que é o problema dessas duas, vamos dizer, abre aspas, fake news propagadas em grandes veículos de comunicação? Bilhões de prejuízo para o Brasil no mercado financeiro, sem contar o atraso... Peraí, você falou fake news entre aspas? Sim. Como pode ser uma fake news entre aspas? Porque Explica pra mim, porque fake news eu tô dando benefício da dúvida aos meus então colegas jornalistas. Então você está analisando em cima de uma dúvida? Sim. Em cima de uma dúvida. Isso tem nome, o nome é barriga, barrigada. Bom, tem um nome no jornalismo. Vamos chamar de barrigada. Vamos lá. Existe errata também. É um erro pelos quais as pessoas depois respondem. Já vou ler errata do Ricardo Noblat. Caio, posso só aproveitar e te colocar uma pergunta? Eu já tô no finalzinho, se você puder esperar terminar o raciocínio. Só um minutinho, vamos lá, vamos pra gente dinamizar a conversa. Vai, Era só pra você já emendar. E o Terça Livre? Qual é a sua análise sobre o comportamento do Terça Livre? Já que você é alguém que curte mídia independente, você acha que esses sites prestam um bom serviço? Porque você mesmo já citou alguns outros sites de mídias independentes aqui. Eu queria que você falasse exatamente o que você acha do comportamento do Terça Livre nesse imbróglio todo. Como eu imaginava, a sua pergunta quebra o raciocínio. Então, vou terminá-lo e aí eu endereço o seu questionamento.
falando aqui sobre essas duas notas do Globo que foram barrigadas, na opinião de alguns, fake news, na opinião de outros, são bilhões de prejuízo para o Brasil. E olha só, a única retratação que eu vi a esse respeito no grande jornalismo, por repercutir a matéria, foi justamente da nossa colega querida Vera Magalhães. Né? E, inclusive, quando ela fez isso, o professor Joseval Peixoto, o doutor Joseval Peixoto, ícone da Jovem Pan, usou uma citação do meu avô para defendê-la, que é o quê? Falar o seguinte: o jornalista fala sob império da urgência. O Ricardo Noblat, por sua vez, falou o seguinte: é dura a vida do jornalista, a política é como uma nuvem, os leitores não entendem. A permanência de Temer é temporária, aguarda a fita. Ou seja, insistiu na própria narrativa, se provou equivocada. Então, para mim, assim, o ponto é, enquanto a imprensa não oferecer ao público o mesmo padrão de qualidade e isenção que ela exige das lideranças políticas... Os outros vão poder fazer igual. Ela ficará sujeita... Não, ela vai ficar sujeita a ataques. Igual não, pior, cara. Não, ela vai ficar sujeita a ataques. E isso é péssimo. Por quê? Porque ela depende de credibilidade para fiscalizar o governo. E a gente precisa que a mídia fiscalize o governo com liberdade e crítica, como está bem colocado aí na nota da OAB, né? Mas é exatamente o que falta, a mídia independente. Vamos pro assunto. E você vai responder ao Fefito ou não? Pô, sem problema nenhum. O que você acha do Terça Livre? Eu falei aqui, inclusive eu já dei entrevista ao Terça Livre. É fundamental quebrar a hegemonia narrativa dos oligopólios e dos grandes grupos no Brasil. Isso vale desde mídia, isso vale para banco, isso vale para qualquer coisa. É uma noção liberal. Eu sou daqueles que acham que os vícios da liberdade, eles são superados com mais liberdade. E se a gente não ouvir vozes dissonantes, então, vozes diferentes, pró-governo, contra-governo, agora, sobre o fato em si... Como que ele responde? Não. Porque todos esses jornalistas que você falou, eles respondem a uma empresa. Eles podem cometer uma barriga, um erro, podem ter erro de fonte, só que depois eles têm que justificar isso. Eles não passam, tipo, tudo bem, vai da índole do jornalista. Vai da índole do jornalista. É uma responsabilidade que ele tem com a empresa onde ele trabalha. Ele pode, inclusive, ser demitido. Quando você tem a mídia independente que espalha uma notícia dessa, que é catapultada pelo presidente, que também precisa de credibilidade, acredito eu, não sei. E aí, o que você acha? Qual é a responsabilidade eu já cravei em aqui, cima não disso? tem discussão. O fato não houve. Eu sei, mas qual é a responsabilidade? Você tá falando de um isso descrédito da imprensa? Vai da índole do próprio jornalista, Paulinha. Não vai da índole. Eles podem se retratar, essa é uma opção, ou eles podem não se retratar, como foi feito no caso da Folha de São Paulo e do Globo. Então, você sabe qual é a impressão que eu tenho? Agora, não dá pra gente colocar na mesma balança um negócio que dá um prejuízo de bilhões de reais pro Brasil com um inofensivo site? Não é um apoiado pelo presidente. Uma outra situação, o que eu acho é que, assim, a gente tá, de novo, numa lógica de 2 pesos e 2 medidas. Eu sou a favor que a verdade apareça sempre. Sempre. A imprensa pode errar. O jornalista inclusive nesse caso, mas eu acabei de falar que o fato é falso. O jornalista pode errar. O jornalista pode dar uma barriga. Sim. Ele vai lá se retratar. Se você transformar e comparar isso e muitas vezes a um modus operandi, a um método para conduzir uma coisa que vem com o endosso do presidente da República. E que acontece repetidas vezes. Que coloca a imprensa onde ele gosta de colocar. Esse Edgar, caso da coisa Constância, mais comum... só deixa eu terminar meu raciocínio. Que ele coloca esse caso da jornalista, a Constância Rezende, da maneira como ele conduziu o caso, dessa forma, dizendo que para as pessoas se informarem, elas têm que ir em sites como Terça Livre, em sites como República de Curitiba, em sites como Conexão Política. Rapidamente, Vini falou aqui já, Fernanda Salles de Andrade, responsável pelo texto que foi publicado contra a jornalista Constância Rezende no site Terça Livre. É funcionária comissionada do gabinete do deputado do PSL por Minas Gerais, Bruno Engler. Elisângela Machado dos Santos de Freitas, jornalista, administra o site República de Curitiba, trabalha para Flávio Bolsonaro como assessora. Ela disputou a eleição, vejam vocês, para a Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro, pelo Distrito Federal, com o nome de Elisa Robinson. Vejam vocês, o método. Divulgou a contratação do seu perfil, inclusive, no Facebook, que ela estava trabalhando para a Câmara, para o Flávio Bolsonaro. Repassou recursos de verba de campanha para o marido dela. A reportagem está na Folha de São Paulo. E para fechar aqui, ó, Davi Albuquerque. Quem é Davi Albuquerque? Editor-chefe do site Conexão Política.
Concomitantemente, esse sujeito trabalha como assessor parlamentar, recebendo dinheiro público, o assessor parlamentar de um deputado pelo PSL do Rio de Janeiro, chamado Alexandre Noploch. Vejam vocês, o presidente está dizendo para a gente se informar em sites noticiosos que tem a sigla do partido do qual ele faz parte. A imprensa em si tem o ofício e pode errar. Podemos acusar a barriga, Defeitos, como você erros, colocou, Lauro precisa Jardim, melhorar, precisa a fazer Folha, autocrítica. o Estado, a pode da barriga pode ter defeito, mas ele responde por isso. Quando você tem uma imprensa endossada pelo presidente, sem compromisso algum, e aí a gente vem na coisa na questão do viés. Não, o problema não é ter o viés, o problema é transformar isso num exército que replica e diz amém. Isso a gente viu em outras épocas e épocas bem sombrias da nossa história. Edgar, mas você não viu que a verdade transpareceu nesse caso? A verdade se impõe. Se impôs, exatamente. A verdade exatamente. se impõe e ela vai se impor sempre. Ué, da mesma forma, esse negócio de políticos replicarem fake news é muito comum. Lógico que é péssimo isso para a imagem da presidência da República, mas aconteceu também com aquela falsa comunicação de crime do Fernando Haddad, falando que a suástica tinha sido feita no corpo da menina. Não, mas é só para traçar o paralelo. Bolsonaro, tô falando de figuras políticas presidente do Brasil. Acabou a eleição, tô Caio. Falando Acabou. Esse cara tem que tomar a responsabilidade do cargo que ele ocupa. Ué, ele tem já que parar de replicar ele já tá fake sendo news de site responsabilizado. associado Eu ao também partido acho. dele. É isso, ótimo. tweet... Então que ele pare e temos um consenso. Você sabe Só que eu tô mostrando o outro lado, que outras figuras políticas fazem isso. Que não foram eleitas, no caso que do estão Haddad, foi fora uma da falsa política, comunicação não ocupa de crime. nenhum cargo político hoje. O Haddad que seja enterrado no lixo que ele fez na vida dele. Eu não tô nem aí pro Haddad. Quero que ele fique no anonimato. Quero que ele nunca mais tenha um cargo público. Agora a gente não tá falando dele. A gente tá falando de uma pessoa que se chama o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. O Lula está preso. Vamos lembrar tudo aquilo. A Dilma não é mais presidente. O PT é uma droga. Mas a gente tá falando de outra coisa. Deixa eu só passar a palavra pro Zé Maria Trindade. Você tá aí ainda, Zé Maria Trindade? Eu vi muita coisa aí. Olha, Edgar. Já sabemos de tudo isso, né? Ô Zé, deu pra tomar quantos uísque? É importante dizer, olha, Caio, talvez você estivesse ainda na escola lá no fundamental e já se discutia a credibilidade da imprensa. Você tem toda a razão, a imprensa está com a credibilidade caindo. E o que me assusta é que os veículos de comunicação ainda não estão fazendo nada, não estão reagindo. Veja bem, em 1986, o Aníbal Teixeira me entregou um livro que se chama, né, Livros Não Morrem, né, o jornalismo instigativo, uma tese de mestrado em que o mestrando entregou cada caderno de jornal. Naquela época não existia nem telefone celular, muito menos mídias sociais, para um setor. Então, o caderno de esportes para o pessoal de esportes, o caderno de ciência para os cientistas, o caderno de política para políticos experientes. O resultado total foi o seguinte: cada setor deu nota baixíssima sobre o seu setor e notas altíssimas sobre os setores, né, que ele não entendia e ele achava que a notícia era verdadeira. Então, esta tese embasou o Aníbal Teixeira para se defender de investigações sérias que estavam tendo contra ele no Ministério de desvio de recursos públicos. É verdade, né? Quando a gente não entende de um assunto, nós tendemos a achar que o que está no jornal é verdadeiro. Então, como houve essa popularização da política, se entendeu que tudo é mentira. Antônio Augusto do Amaral me ensinou de que a credibilidade é o capital de qualquer veículo de comunicação. A frase é dele: um microfone é igual em todas as rádios, o estúdio, o microfone. O que há de diferente na Jovem Pan é a credibilidade. Para mim, um jornal sem credibilidade não passa de um papel cheio de palavras. Então, assim, isso continua. Perfeito, boa lembrança, Zé. Eu acho que dá pra gente deduzir pela tua fala brilhante aí que nenhum desses, nem Fernanda Salles, nem Elisângela Machado, nem Davi Albuquerque trabalhariam na Jovem Pan com essas ligações. Eu só preciso falar uma coisinha, já que eu sou uma pessoa acusada de quebrar raciocínios. Eu acho que é muito conveniente tirar o foco da questão de fato,
para mais uma vez usar de algo que é o que esse governo também está especializado em fazer, e pessoas ligadas a esse governo são especializadas em fazer, que é criar cortinas de fumaça. Não é a credibilidade da Folha e do Estadão que está em jogo aqui nesse momento, até porque o que o Estadão está fazendo, nesse caso, é jornalismo. Ouvir os dois lados e trazer à tona essa mentira. O que a gente tem que colocar em xeque, primeiro, é a credibilidade dessa tal mídia livre e alternativa, que nem se responsabiliza, que ainda copia errado, sessão de comentário de site internacional e ainda acha que tem... E ainda tem a pachorra de achar que isso é jornalismo sendo feito. E que compartilharam aquilo que eles mais recriminam, Fefito, que é um fechar. Que é o vai cair, vai. Que é o desleitor. E outra coisa, e o tweet não foi apagado ainda, viu? Tá lá na conta oficial do presidente da República. Com a informação. Vamos derrubar a rede, pelo amor de Deus. Rapidinho, Zé tá ali com a gente. Zé, o que vai acontecer com o Dídio, Zé? O Dídio Pereira de Campos, que foi agora contratado para cuidar da comunicação depois desse imbróglio todo. Rapidamente, Zé, só pra gente fechar e não perder a oportunidade. É repensar. A ideia é repensar, continuar. É irreversível essa comunicação direta com as mídias, né? Mas agora a ideia é repensar tudo. Valeu, Zé. Obrigado, um abração pra você. Bom trabalho aí em Brasília, sempre bom falar contigo. Perfeito, obrigado, bom dia. Agora 10h46, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta com o Morning Show aqui pela Jovem Pan. Vamos lá, depois de João Willis, temos agora mais uma personalidade pública que decidiu deixar o Brasil. Estou falando da filósofa e candidata derrotada ao governo do Rio de Janeiro, Márcia Tiburi. Vamos lá, quais foram as ameaças que ela relatou? Paulinha, conta pra gente. Olha, de acordo com o que ela contou para a coluna da Mônica Bergamo, o que aconteceu, Edgar, é que ela já recebia ameaças pela internet, parece que ameaças também, assim, frente a frente, não sei se talvez durante a campanha, alguma coisa do tipo, ela não especificou direitinho, mas parece que teve uma situação específica de também invasão à casa dela no final do ano passado. Então, a irmã que morava com ela estava numa viagem com a família, e aí a irmã relatou que chegou em casa, a porta escancarada, as gavetas reviradas, e isso acabou deixando ela com bastante medo. Ela disse, eu tinha medo, inclusive, de ficar em casa. Então, tomou essa decisão, deve morar em Paris, onde o marido vai fazer um pós-doutorado. Agora ela está nos Estados Unidos e, enfim, realmente optou por isso nessa história aí que ela conta das ameaças de vida e dessa invasão da casa dela no ano passado. A gente pode relembrar um pouco a história da Márcia Tiburi para você que não se lembra. Ela concorreu ao governo do Rio de Janeiro pelo PT a convite do Lula, como o Edgar explicou aqui. Foi apresentadora de Saia Justa, né? Que projetou ela para grande mídia. Durante muito tempo, até 2011. É autora de livros como Ridículo Político, Como Conversar com o Fascista. No ano passado, teve um vídeo dela que ficou bastante popular, ali no acampamento do PT em Curitiba, quando ela estava comparando a figura do Lula com a figura do Bolsonaro. E aí foi quando ela falou... Vamos ouvir aqui o áudio. Crush de todo mundo, né? O Lula é o crush assim, de todo mundo, né? Afetuoso, amoroso. As mulheres adoram o Lula, acham ele assim o máximo. Infelizmente ele ficou viúvo, de um jeito absolutamente também triste. Mas as pessoas são apaixonadas por ele, fica todo mundo querendo casar com o Lula, né? Em oposição à figura do Bolsonaro, que ela caracterizava ali como um cara de comportamento fascista, de personalidade autoritária e tal. Foi um longo textão ali que ela deu. Teve também a situação, eu não sei se vocês se lembram, com o Kim Kataguiri, numa rádio, ela estava dando uma entrevista, e quando ela viu que ia ter o Kim Kataguiri, ela se levantou, acabou saindo do estúdio. Credo, eu não vou sentar com esse cara, Juremir. Gente, acabei de encontrar o Kim Kataguiri, tô fora, meu. E saiu, não quis participar ali do programa junto com o Kim Kataguiri. Teve também aquela outra situação de 2015, que ficou bastante popular, porque foi editada pelo Eduardo Bolsonaro e usada meio que contra ela no ano passado. Então, foi uma entrevista que ela deu no espaço público, e onde ela dizia ali a respeito da lógica do assalto. Vamos ouvir aqui o vídeo? Eu também tive que pegar uma fração, mas vamos ouvir aqui o que ela falou. Eu sou contra. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto.
Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Começa a pensar do ponto de vista da inversão. Então, eu não vou falar em termos do que eu sou a favor, porque assim, tem muitas coisas que são muito absurdas. Se você vai olhar a lógica interna do processo, você vai dizer, sabe que isso seria justo dentro de um contexto tão injusto? Muitas violências são justas num contexto muito injusto. Até durante a eleição, depois ela falou que não é a favor de assalto e de violência nenhuma. Enfim, essa é a Márcia Tiburi e agora vai deixar o Brasil. Vamos lá. Por essas Olha, ameaças. O Brasil perde muito pouco, assim, com o autoexílio dela, né? O Roberto Campos já preconizava, né? O PT, o Partido dos Intelectuais que não pensam. A Márcia Tiburi é doutora em filosofia. E aí eu separei alguns outros pontos altos do pensamento filosófico dela, como a filosofia do ânus, né? Abre aspas para Márcia Tiburi. Eu sou super a favor do caráter anal. O ânus é uma coisa muito boa na vida das pessoas. E o ânus, sobretudo, é laico. Nesse país em que tudo está ultra neofundamentalista, neopentecostal, neoliberal, o ânus é precioso. Eu acho que esses caras que têm essas práticas doidas, esse tipo de pensamento avarento, nunca libertaram justamente o ânus. Logicamente, ela não usou essa terminologia, ela usou outra que eu vou poupar o ouvinte da Jovem Pan disso. Agora, finalmente alguém deu uma explicação para o conservadorismo no Brasil, né? Deve ser por causa desses motivos que ela expôs aqui. Você trouxe, Paulinha, o vídeo dela falando da lógica do assalto, né? Então, eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo. Começa a pensar do ponto de vista de inversão, só se for inversão de valores, né? E ainda bem que o progressismo que ela pratica é uma corrente elitista, né, que vai do Leblon até a Vila Madalena. Porque imagina se a população honesta e pobre desse Brasil adotasse essa filosofia de vitimismo estrutural e se julgasse no direito de cometer crimes. Saiu hoje na coluna da Mônica Bergamo, ó, abre aspas. Márcia diz que, além de receber ameaças de morte, teve a casa invadida no fim do ano passado. Pouco depois, ela decidiu sair do Brasil. Márcia estava em Buenos Aires quando soube que a irmã, que morava com a sua família no Rio, tinha encontrado as portas arrombadas e todas as gavetas escancaradas. Foi o que a Paulinha trouxe. Sim. Será que foi assalto? Será que foi assalto? Tem lógica aí para Márcia Tiburi? Né? E já que você trouxe também a obra literária, né, Como Conversar com um Fascista, a gente tem que resgatar o que é o fascismo, né? É uma ideologia pós-marxista de supressão do indivíduo em favor do Estado, aniquilação da divergência política, autoritarismo, sindicalização. Falando assim, parece um sonho de consumo para uma petista fanatizada, como é o caso dela. E aquela cena histórica dela se recusando a debater com aquele grande fascista, o Kim Kataguiri, já mostra o nível de polarização ideológica na cabeça dela. Quando a sua régua ideológica está tão imprecisa que ela vê um jovem liberal, amistoso, como um fascista, como um cara autoritário, a gente está com um problema muito sério. E é, mais uma vez, a exemplo do Jean Willis, uma pessoa que quer se reinventar politicamente às custas da imagem do Brasil no exterior. Agora, vamos sair de uma mulher, de um homem que eu reputo medíocres, para uma grande mulher, uma extraordinária mulher. E aqui eu vou ler a nota da Renata Barreto sobre esse assunto. Márcia Tiburi, a mesma doida que diz ver uma lógica no assalto, disse que está se sentindo ameaçada e por isso vai morar em Paris. Detalhe, ela agora está nos Estados Unidos. Ué, Trump também não é fascista? Força guerreira, que triste deve ser esse autoexílio. Imagina a quantidade de pessoas ameaçadas no Brasil por assaltantes que não só roubam, como matam, se pudessem sair do país também. Ela e Jean Willis têm em comum a mesma coisa. Não suportam viver em ambientes democráticos quando não é a esquerda que está no poder e aí inventam que estão sendo ameaçados por influência do novo governo fascista. Por que não compram uma ilha e vão todos morar juntos com o Zé de Abreu? Hashtag hipocrisia sempre. E aqui eu vou aproveitar para outras pessoas falarem, Caio. O bordão do Fefito sobre a Renata, que é fada sensata, cristal perfeito, zero defeitos. Agora eu vou falar aqui o seguinte, rapidamente, Vini, só para passar para você a bola, é o seguinte, os criminosos, eles estão confinados, digamos, num gueto. Eles fazem a opção pelo crime, pela condição que têm, ou por uma opção mesmo que fazem da própria vida. Esse tem que ser combatido pelas forças do Estado, eles estão lá. Quando ela coloca aqui, por exemplo, vou colocar um tweet dela aqui pra gente ouvir todos os lados, enfim. Ela aqui, aspas da Márcia Tiburi. Eu não podia mais ir a uma farmácia, no supermercado. Um dia caí na besteira de entrar no metrô em São Paulo. Fui atacada por um cara que gritava comigo.
aspas do sujeito. Eu tenho orgulho de ser fascista. Eu tenho orgulho de ser fascista. Esse tipo de gente tá enrustido e não é perseguido por polícia, não é combatido pelo Estado. Eles estão soltos aí, ameaçando pessoas como ela, no caso. Fala, Vini. Não, é só pra relembrar também um outro episódio um pouco engraçado da Marca. Com relação às ameaças, eu acho que cada um sabe onde o calo aperta, é um direito, né? Se sentir ameaçado, ameaça a vida, a pessoas da família, ela tem o direito de 15 segundos, fazer o que quiser com a vida dela. Mas tem outro episódio depois, ela se mostrou um erro estratégico do PT na eleição do Rio de Janeiro, Sim. fracassou. Ela embarcou no PT com uma coisa simbólica toda desviada, errada. Logo após o primeiro turno lá no Rio, aliás, nacional também, ela pediu para que as pessoas seguissem as suas convicções e quem votou no Ciro votasse nulo, o que deixou a plateia ali, que era formada por petistas e pela pessoa do pessoal, incrédulos, né? Uma frase só, gente, rapidão. Independente de qualquer equívoco filosófico ou político dela, ela tem o direito básico de preservar a própria vida. Eu tô percebendo que a gente tá vivendo num mundo em que as pessoas estão transformando tudo em política e estão esquecendo o direito à sobrevivência. Tá sendo ameaçada, que se investigue, pelo amor de Deus. Agora 11h02, horário de Brasília. Uma notinha triste agora. Eu vou voltar nesse bloco aqui falando com você, Fefito. A Xuxa perdeu o cãozinho, o cachorrinho de estimação. Pois é, o mascote da Xuxa. Dudu, você que não é fã da Xuxa, saiba que ela era muito apegada ao cachorrinho dela, ao Dudu, que tinha 11 anos de idade, era fiel companheiro dela. Ele ia pra onde ela ia, ficava no camarim durante as gravações e tudo mais. Coincidentemente, ele lembra muito a Vida, que era a cachorrinha da Gisele Bündchen, que morreu no mesmo dia, há alguns anos. O Dudu, gente, deixou a Xuxa tão abalada que ontem ela tinha a gravação do The Four, que é esse reality show da Record que vai ao ar toda quarta-feira, que ela tá apresentando. E ela não teve condições de apresentar. A Record teve que convidar, em cima da hora, convocar o Marcos Mion a assumir o lugar dela. Então, nessa quarta-feira, o The Four vai ao ar com outro apresentador, com o Marcos Mion. A Xuxa publicou uma homenagem ao Dudu, dizendo que tava tudo bem, ele teve que fazer uma ressonância, mas teve um problema de percurso. Ela diz o seguinte: se acreditar que houve erro médico, não o trará de volta. Sei que uns vão dizer que era apenas um cachorro. Na verdade, era um filho que me deixou muito cedo. Não estava doente e por isso me dói mais em saber que nunca mais sentirei seu cheiro, seus beijos. Me perdoe, Duduzinho, por não deixar você dormir até tarde e perder a hora do exame. Ou seja, foi totalmente inesperado. O cachorro foi fazer um exame, uma ressonância e acabou morrendo. A gente manda aí nosso abraço pra Xuxa, porque só quem tem um cachorrinho, um pet querido, sabe a dor que é perdê-lo. E fãs da Xuxa, não se preocupem, na semana que vem ela volta ao ar com o The Four. Inclusive tá aí, pra quem tá na internet, imagem do Dudu no braço do Juno, que é o namorado da Xuxa. Falado, vamos lá. Vamos falar agora, Paulinha, sobre um abaixo-assinado que tá pedindo a demissão da DJ Pietra Bertolazzi, do Fundo Social São Paulo. Isso. No centro da polêmica está a opinião dela sobre o feminismo. Conta essa história pra gente. Então, primeiro é importante entender o que é o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. É a entidade oficial de filantropia aqui do Estado de São Paulo. Então, que recebe doações tanto de pessoas físicas quanto de empresas para fazer aí os seus serviços. Hoje é de responsabilidade do Felipe Sabará, que é o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo. Então, o que aconteceu? A Pietra Bertolazzi, que é diretora do curso de Estética, Beleza e Bem-Estar do Fundo Social, postou uma série de stories ali, falando no Dia Internacional da Mulher sobre, basicamente, os números da violência contra a mulher, os feminicídios, né? E aí o que ela dizia era assim, eu vou dar uma resumida, tá? Apenas 8% do número total de assassinatos no Brasil ocorreram com mulheres. Quase o dobro de homens são mortos por violência doméstica no país. E aí, quem vai defender esses homens? Então, nessas discussões que ela abriu ali nos stories dela, se colocando inclusive contra o feminismo, que ela considera, infelizmente, que é uma pauta de esquerda. Deveríamos estar todas juntas, mulheres, com as mulheres da Islândia, né? Todas, de direita e de esquerda, lutando pelos direitos das mulheres. Mas ela se colocou ali como hashtag antifeminismo, né? E deu outros exemplos ali de como ela não consegue se identificar com esse movimento. E no feed de fotos dela, teve muita gente que foi lá e deu o tag para Gabriela Mansur, que é do Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica do MP de São Paulo.
A Gabriela Mansur chegou a responder algumas colocações ali. Então, por exemplo, ela foi lá e escreveu: ontem, enquanto você estava almoçando, 536 mulheres foram espancadas por seus companheiros no Brasil. E aí até colocou lá: eu a convido a passar um dia comigo na Promotoria de Justiça atendendo mulheres violentadas de todas as formas. Ao que a Pietra também respondeu: enquanto tudo isso acontecia, 9 vezes mais homens eram assassinados no Brasil, mas eles não importam, não é mesmo? Aí, enfim, isso já virou notícia. O Estadão foi lá e entrevistou o Bruno Paes Manso, que é do Núcleo de Estudos de Violência da USP, sobre esses números. Tipo, e aí, esses números que a Pietra coloca, fazem algum sentido ou não? Né? E aí o que ele disse? Que no mundo inteiro o número de homicídios de homens é maior do que o de mulheres. Mas que o assassinato de mulheres, que aqui é caracterizado como feminicídio, tem características muito diferentes e específicas, né? Então ele falou: o feminicídio é parte de uma cultura misógina e machista que hoje as mulheres têm conseguido trazer para o debate. Tem consequência social, violência ligada a gênero, alto caráter de covardia, um crime que transcende a mulher, traumatiza uma família inteira por mais de uma geração. E agora abriu-se então no Havas um abaixo-assinado pedindo a demissão dessa menina. Já tem 680 assinaturas, eles almejam 750 para poder levar para frente e apresentar para o Felipe Sabará, que já se pronunciou e disse que não vai demitir a Pietra porque ela faz um trabalho excelente. Ela falou, por exemplo, hoje mesmo inaugurou um programa para capacitar presas de Tremembé. Não faz sentido se afastar por causa de uma opinião pessoal que emitiu em suas redes. Inclusive, a maioria dos internautas elogiou o seu texto. E isso é verdade. Tem pessoas que vão lá para criticar e outras que vão lá e falam: concordo com você. E eu até assisti os stories dela, onde ela estava ali nos presídios fazendo esse trabalho aí. E é isso, Edgar. Uma grande briga. Uma pena, porque uma menina engajada como essa, que se predispõe a fazer um trabalho assim, poderia entender que o feminismo não é a respeito de pelo no sovaco, de caracterização estereotipada, mas está todo mundo na mesma briga. E a morte de um homem ou de uma mulher, ela não é maior ou menor. Isso aí não tem nada a ver, entendeu? Dizer que a gente não liga para a morte de homens, isso não existe dentro do feminismo. Isso não existe. E a conquista da lei do feminicídio é muito importante para todos nós, para os filhos dessas mulheres, que inclusive muitos são homens, sabe? Sim. Então é uma pena mesmo que, enfim, a gente não esteja junta nessa, Pietra. A Paulinha colocou que houve aí, que as opiniões estavam divididas, né, de apoio e crítica, mas de fato, assim, existe uma má vontade, já uma predisposição, né, da turminha da lacração, que está associada à falácia da teoria do privilégio, né? Querendo ou não, a gente está diante de uma menina branca, linda, bem-sucedida e que é senhora das suas ideias, que não reza por cartilhas, pelas cartilhas ideológicas desse segmento. Eu não entendo como fazer um ataque a uma narrativa feminista se tornou um ataque à mulher. Isso não faz o menor sentido, né? E aqui a gente precisa pontuar, né, que enquanto a gente tem militantes digitais, né, praticando o feminismo de rede social, a gente está diante de uma profissional, de uma mulher que está mudando de fato a vida de centenas e centenas de mulheres de verdade. A Escola de Beleza do Fundo Social de São Paulo faz capacitação de muitas mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Então, começou primeiro com mulheres carentes e agora, nessa segunda etapa, foi para os presídios femininos. Olha só, a gente está falando do quê? De empoderamento da mulher, né, por meio da capacitação, do estudo, e também de outro valor que deveria ser muito caro à esquerda brasileira, que é a ressocialização, né, do sujeito criminoso. E assim, de novo, eu fico vendo a Pietra sofrendo todos esses ataques. A gente está diante de uma mulher, mãe e ativista. Afinal de contas, as ações dela têm um impacto político-social. E eu achava também que o feminismo pregasse a liberdade total da mulher, inclusive para não ser feminista, inclusive para criticar o feminismo. E fico perguntando, não, acho que as mulheres não devem se criticar, cara. Eu acho ruim que ela acredite. O feminismo. Mas o feminismo
feminismo, ela também é feminista. Você acabou de falar de coisas que ela faz que são muito feministas. Mas aí cada Dividir um o feminismo interpreta entre de um jeito, né? pauta de esquerda e direita é um erro para todas as mulheres. A gente tinha que estar junta conversando sobre as coisas e não colocando em dúvida coisas que não tem nada a ver. Tipo, o número de mortes de homens é igualmente relevante ao número de mortes de mulheres. E a gente tinha que estar numa briga da capacitação das presidiárias, é demais. Parabéns, Pietra. Mas não divida as mulheres. Não divida. Não divida. A gente tinha que estar junta nas brigas e não dividindo as mulheres através das redes sociais. É que há um erro de interpretação quando se fala de feminicídio. Muita gente não entende que é um tipo específico de assassinato. É um crime voltado para o gênero. É para uma questão de gênero, é muito específico. Mas então o que ela fez foi... é de novo aquilo. A mulher sofre a mesma violência que todos os homens sofrem e sofre também essa. Sofre essa mais. Isso não significa que a morte de um homem seja menos importante que a morte de uma mulher. É uma falha de interpretação brutal. Mas eu, por exemplo, aqui já me coloquei várias vezes a favor da legislação do feminicídio, até porque agrava penas e aumenta penas, e eu acho que a legislação penal no Brasil é muito branda. Agora, tudo que ela fez foi virar um pouco o holofote, mostrar uma outra realidade, falar o seguinte, olha, eu acho que a gente tem que se solidarizar mais com os homens que morrem também. Agora, isso foi interpretado pelas feministas, isso sim, ela como um ataque às mulheres. Antifeminista, ela é feminista. Ela é feminista. Eu a acho moda que ela dela. que decide isso, né, Paulinha? Eu acho que é muita burrice uma mulher querer partidarizar uma briga. Gente, todos somos feministas. Eu não tenho sovaco peludo. Eu não acredito Você depila a perna. em várias coisas. Eu não tô questionando esse domínio sobre o corpo. E eu me considero feminista. Ser feminista é ser dona das próprias escolhas, não é, Paulinha? É, e outra. Você falou que ela é uma mulher privilegiada, e ela de fato é. E eu vejo que ela tá olhando por outras mulheres. E é isso que a gente tem que fazer. Paulinha, e isso faz parte essa do menina feminismo. tem que ser aplaudida, Paulinha. Não, ela não tem que ser aplaudida. Ela tem que ser abraçada. Nossa, e ações valem muito mais do que palavras, o feminismo não é uma inclusive. doença, como ela colocou lá Paulinha, nos stories dela. Eu não quero... Sabe, zoar um endereço... pouco como ela fez lá com as amigas. O que falta aqui? Um valet ou um gero? Ela posta coisas desse tipo. É engraçado? Talvez pra ela. Para as outras pessoas, não. Olha. Ela tá numa causa importante, num lugar importante, que ela faça coisas importantes e repensa, Petra. O feminismo não tá te excluindo. Você também é feminista. Ô, Paulinha, eu não quero nem incorrer aqui no interrupting e nem no Jamais. mansplaining, mas eu vou dizer o seguinte, eu tenho 4 mulheres em casa. As minhas filhas dizem que o homem que adere ao feminismo, ele é um homem diferenciado. Então eu quero fazer esforço. Você quer se diferenciar. Eu quero fazer um esforço. A Lei tem 2 cadelinhas também, a Filó e a Frida. Empatia não é uma obrigação, gente. É só um diferencial. Enfim, esse mundo tá maluco mesmo. As pessoas têm que se abraçar e se fortalecer onde se propague a união, sei lá. Está sensato, o exercício de alteridade é fundamental. Tá mundo louco que a gente tá, né? Então, vamos lá, vamos se abraçar. Agora 11h19, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Pô, podia meter até o hino do Santos agora, hein, Vini? Podia. É homenagem. Vou procurar aqui enquanto você fala, vai. Boa. Só fazer a introdução para você comentar. Morreu ontem, aos 75 anos, o campeão mundial Coutinho, que ao lado do Pelé, infernizou muitas defesas do futebol brasileiro, hein, Vini? Só no Santos ele marcou 370 gols em 457 partidas, o que dá uma média aí de 0,8 gol por jogo, que não é pouco. Quase todo jogo assinalando um tento. Qualquer amante do futebol lembra daquela linha de frente santista, né, que marcou época, marcou história aí no esporte. Dorval, Mengável, Coutinho, Pelé e Pepe, mas essa dobradinha aí do Coutinho... Porra, Vila. Dorval, Mengável, Coutinho, Pelé e Pepe, o maior esquadrão da história do futebol brasileiro e mundial. Mas é verdade, Edgar, e essa dupla aí com o Pelé ficou histórica. Talvez tenha sido realmente o maior ataque de todos os tempos. Não só do futebol brasileiro, mas também do futebol mundial. E o Coutinho era um cara muito querido, muito legal. Quem acompanhava, né, as entrevistas que ele geralmente dava contando as histórias daquela época, era um cara que gostava de assistir também os jogos ali na Vila Belmiro também. Quem passava por lá sabia da generosidade dele, né? Ele parava para tirar foto com todo mundo, dava autógrafo, enfim. É um grande campeão, né, do futebol
brasileiro, né, Edgar? O Santos ele foi bicampeão mundial em 62 e 63. Também tem mais 5 títulos brasileiros e 6 paulistas. E foi campeão com a seleção brasileira em 62. No Chile, a gente vê aí algumas fotos, né, bem bacanas aí, do Coutinho junto com o Pelé, que inclusive se manifestou pela rede social. A gente pode mostrar aí o tweet que o Pelé fez falando sobre o Coutinho. Temos aí, Murilão, o tweet do Pelé? Agora sim, né? Agora nós podemos mostrar o tweet que ele fez dizendo o seguinte: é uma grande perda. A nossa tabelinha Coutinho e Pelé fez o Brasil ficar mais conhecido no mundo todo. Tenho certeza que um dia faremos essa tabelinha no céu. Minhas condolências à família. Muito bonita, né? Muito singela aí. Sim. A despedida, a homenagem que o Pelé fez, relembrando dessa grande tabelinha realmente com o Coutinho, que acabou morrendo após um infarto agudo no miocárdio, né, Edgar? Sim. Aos 75 anos. Foram 457 partidas pelo Santos, né, em 2 passagens dele, e marcou 368 gols pelo Peixe, sendo o 3º maior artilheiro aí da história. O velório está sendo realizado lá no Salão de Mármore da Vila Belmiro e o sepultamento está previsto para 6 horas da tarde, Edgar. Valeu, Vini. Bem bonita a mensagem do Pelé, né? Vamos fechar o programa agora com a incrível história de uma loja de móveis que fez uma prova de resistência tipo as do BBB valendo um colchão. É isso. Esse é o BBB do ano, Fefito. É verdade. É uma matéria para você comentar, Fefito. Olha só, o BBB pode ser um fracasso na Globo, mas na internet ontem só se falou do Big Bad Brasil. Uma loja lá de Porto Velho, em Rondônia, gente, fez o seguinte: foi inaugurar o 2º andar da loja, a loja Columbus. Teve uma inauguração do 2º andar. E aí, pra comemorar, resolveram fazer uma prova de resistência, inicialmente para 20 pessoas, só 10 apareceram, não teve quórum. E aí as regras eram as seguintes: não podia tocar os pés no chão, porque a cama é alta, não podia deitar, não podia fazer xixi, não podia ir ao banheiro, não podia comer, não podia portar nenhum tipo de alimento, nenhum tipo de líquido, não podia estar com criança, não podia ser gestante ou ter problema no sistema nervoso e não podia descansar. Tinha que ficar lá em alerta. Até ontem à noite, à 1 da tarde, tinha 3 pessoas. Já tinha mais de 10 horas. 3 pessoas estavam. A prova acabou com 1 hora e 25 minutos, mas pra vocês terem noção, virou algo tão grande que começaram a mandar comida. Aplicativos começaram a fazer propaganda. Mandaram pizza pra eles. Olha que eles nem podiam comer. E um monte de gente chegou lá, criaram ventiladores, colocaram ventiladores em volta deles. 3 pessoas ficaram até o fim, mas no final dividiram o prêmio, trocaram o prêmio final ali. Foi o universitário Kelvin Miranda, um travesseiro cada um, apelidado de Bob pelos internautas, que venceu o prêmio principal. E aí ele disse o seguinte: foi muito difícil, é a primeira vez que eu faço isso, tô bem cansado. Ele competiu até os últimos minutos com Bruna e trocou o prêmio final com ela. Por isso que meio que dividiram ali o prêmio. Como eram anônimos e não teve a divulgação da Globo, era meio engraçado, porque as pessoas torciam assim: tô torcendo por aquele de camiseta cinza, tô torcendo pela mocinha de tal jeito. Celebridades em Rondônia foram criadas ontem à noite. A repercussão foi tão gigante que a loja já anunciou que vai ter uma 2ª versão do Big Bad Brasil. A Globo tem muito a aprender com a loja Columbus. Parabéns. Vamos lá rapidinho, Paulinha, como é que tá a nossa hashtag tweetando como presidente? Opa, vai lá. Abre esse microfone, querido, senão eu vou gritar. Está entre os assuntos mais comentados deste olha país, aí, tá? Vamos beleza. conferir aqui O algumas. programa foi leve. Estamos Olha em aí. 3º ou em 2º já, Fefito? Segundo lugar, tá? Tá todo mundo tweetando como presidente na internet. A gente Vamos tá conferir. só atrás de quem mandou matar Marielle. Depois vem a gente. Coloquem aí o tweet da galera, vai, pode soltar, Bruno, tem tweet, não tem tweet, tem Luciano de Paula. Como presidente do Brasil, assino impostos 0 para alimentos, vestimentas, acredito que seja, e remédios. Olha que bom tweet de presidente. Brasil ia aplaudir com certeza. Roberta A. Carmo, hashtag tweetando como presidente. Queria só pedir ao excelentíssimo presidente, deu arroba, hein, Jair Bolsonaro, pare de agir como um adolescente de 15 anos que tem o sonho de ser blogueiro. Largue as redes sociais e vá governar. Aliás, o que foi eleito para fazer para todos os brasileiros e não para alguns. E vamos fechar com o Léo
Bonfarini, hashtag tweetando como presidente, o hino nacional a partir de hoje passará a ser evidências. Vai lá. Meu sonho. Olha, eita, peraí, calma lá. Peraí, Só pra não deixar passar, temos uma participação do ouvinte também aqui pelo WhatsApp, dizendo pra gente, né, como é que dando dicas pro presidente se comportar nas mídias sociais. Solta aí, Bruno. Não tá saindo. Não tá. Ali. Ih, vamos Mas ficar quem devendo. vencedor aqui no Twitter foi a Bruxinha. Bruxinha. @Carol_Vit. A Bruxinha... Valeu a pena fazer esse feitiço, hein? É isso. A gente fica por aqui. Voltamos na programação da PAN a partir das 10 da manhã de amanhã. Com mais uma edição do nosso Morning Show. Muito obrigado, hein? Gostou da pena? Soltar o vídeo final quer ter credibilidade, hein? Olha lá, tá vendo? Barbaridade.